Então, vamos lá. Vamos começar. Boa noite. Eu coloquei no grupo de vocês como será feita a avaliação de vocês. Lembrando que cada exercício que eu passei, que vocês me entregarem, vai dar contando o ponto, tá ok? Só essa entrega dos exercícios vale 4 pontos. E vamos ter 2 testes que será feito pelo Google Forms. Eu mando o link para vocês e vocês marcam lá, são testes objetivos. Se fosse na sala de aulas, seriam discursivos. Mas como é pela internet e matemática não dá para ficar fazendo assim, vocês vão fazer o teste, ok? E é só marcar a resposta certa, tá bom? Então, vamos começar corrigindo o exercício e revendo o que ficou faltando na semana passada, tá bom? Ô, tia, vai até que horas essa aula, hein? Vai depender... Olha só, gente. Por Não mim... foi uma pergunta na ignorância, não, tá? Não, eu sei. Tá mesmo. A questão é que eu preciso dar o conteúdo de funções para vocês. Então, assim que acabar, eu libero. Se der para fazer tudo em meia hora, tá ótimo. Não consegui entender a atividade, não, professora. Estou perdido. Professora, eu também não entendi direito, não. Para mim, você pode dar 5 horas de aula. Importante eu aprender. Eu nem tirei a atividade, professora, porque eu nem consegui entender nada. Por isso que eu estou aqui agora, eu vou tirar todas as minhas dúvidas com a senhora. Estou perdido. Tá ok. Igual cego em tiroteio. Isso aí. Não esqueçam de colocar o nome e a turma, que isso vai valer ponto extra, a participação nessa aula, tá ok? Lá no chat, coloque lá no chat o nome e a turma. Eu vou começar a resolver o exercício da matéria que eu consegui. Que chat é esse? Que é para botar o nome? O chat do... Lá em cima, não, pelo menos a minha tela, é um quadradinho com umas linhazinhas. É o que é isso? Aí, que não. Tá nos 3 pontinhos. Tem sim. Aí vai aparecer Aperta no nos 3 pontinhos. Achei, moça. Achei, professora. Isso. Moça. Ô, figura. Será que é difícil a gente se ver esse ano? Do jeito que a coisa está ficando feia. Queria voltar para a escola, mas não está ajudando. Então, o que eu vou fazer? Eu estou com a folha aqui, o exercício que eu passei para vocês, eu peguei para mim. E a primeira parte do exercício, ele está fácil. Foi o que eu expliquei. Só ficou faltando essa questão de união, diferença, interseção, que aí eu vou explicando. Aí eu explico outra matéria, que é a segunda parte do exercício, que não deu tempo da gente ver a semana passada, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte: escreva os conjuntos abaixo por extensão. O que significa isso? Colocando os elementos. Então, na letra A, aparece assim. Primeira questão. Vou colocar aqui para vocês entenderem o primeiro. X, tal que X, é letra das palavras... Caraca, minha caneta já secou de novo. Palavras Rio de Janeiro. Lembrando que... Deixa eu pegar outra caneta. Quando a gente vai colocar os conjuntos, os elementos, eu não repito o elemento. Então, a palavra Rio de Janeiro tem as seguintes letras. E quando a gente coloca aqui no conjunto letra, as letras são com letra minúscula, tá ok? E eu não preciso repetir. Então, a primeira letra é R. A segunda, I. Depois, O. Aí, D. A letra E. J. A. Tem A? Não. Tem N? Não. Mas o E já tem. Então, eu não coloco esse E, porque já tem lá. O I também já tem. O R também tem. E o O também tem. Não preciso
repetir. Então, esse é o conjunto que foi pedido na letra A do primeiro exercício. Alguém não entendeu? Explica de novo, professora, por favor. Oi? Deixa eu aumentar minha caixinha de som. Explica de novo, por favor. Tá. Na primeira questão, está pedindo. Na primeira questão, está pedindo para a gente escrever o conjunto por extensão. O que é extensão? Colocando os elementos. Porque dessa forma aqui, é por uma propriedade do conjunto. A propriedade é X elemento, tal que esse elemento é letra das palavras Rio de Janeiro. Então, nós temos todas essas letras aqui. Então, eu vou colocar no conjunto todas as letras. Só que eu não repito. Coloco uma vez só. Porque em conjuntos você não repete os elementos, só coloca uma vez só. Ah, só uma coisa importante. Quando eu estava dando aula no terceiro ano, de repente, eu saí. Foi a internet que caiu. Então, se isso acontecer, eu vou tentar voltar, tá? E volto para a aula. Ela continua gravando, tá bom? Se isso acontecer, é porque a internet caiu aqui em casa. Então, vamos lá. Aí eu coloquei a letra L. Oi? Chega o computador com o netbook aí para trás, pouquinho, notebook, não sei. Chega um pouquinho para trás para conseguir ver o quadro melhor. Porque lá em cima não é notebook, é computador. Eu não sei, eu falo tudo que acontece. Melhorou? Vira um pouco para Respeita o direita. game. Vira um pouco para direita. Tá pro lado. O problema é com a direita ou com a esquerda de vocês. Peraí. Para a esquerda da senhora. É porque não tá. Para a esquerda da senhora. Outro lado? É, para a esquerda da senhora. Agora você cortou mais. Isso. Assim? Tá bom assim, tá bom assim, tá bom assim. Tá bom, tá bom. Na minha tela aparece o quadro inteiro e ainda sobra. Eu não sei na tela de vocês. Não, tranquilo. Tá bom? Então, voltando. Aqui, eu coloco... Quem está rindo aí? Vou pegar vocês toda aula minha e fica alguém rindo aí. Aqui, eu coloquei todas as letras da palavra Rio de Janeiro sem precisar repetir. Tá ok? Por exemplo, foi o R, o I, o O, o B, o E, o J, o A, o N. O I já tinha. O I já tinha, o R já tinha e o O também já tinha. Não precisava colocar novamente. Tá ok? Então, aqui, lembrando que quando você coloca por extenso, você separa os elementos com vírgula e se for letra, tem que ser com letra minúscula. O conjunto é representado com letra maiúscula, tá bom? O próximo. Vou escrever, não, só vou colocar o resultado agora, tá? B. X tal que X é número positivo, primo e menor que 10. Vamos lá. O que é o número primo? É um número que só é divisível por ele e por 1 acima de 1. Se é acima de 1, então nós vamos ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vai embora. O 1 não pode, tem que ser acima de 1. O 2 é primo? É, porque ele é só divisível por 1 e por 2. O 3 é primo? É, porque ele é só divisível por 1 e por 3. O 4 é primo? Não, porque ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Então ele não é primo. O 5 é primo? É, porque ele é só divisível por 1 e 5. O 6 é primo? Não, porque ele é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Entenderam qual é a diferença de primo e não primo? Então, para ser um número primo, só pode ser divisível por ele e por 1. Então, nesse caso aqui, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 8 é? Não, porque é divisível por outros números. Nem o 9, nem o 10. Então, como quer nessa questão que seja um número positivo, primo e menor que 10, então qual vai ser o conjunto B? 2, 3, 5 e 7. Ok? Alguma dúvida? Alguém não entendeu?
Eu entendi, professora. Vamos lá, segunda questão. Quantos subconjuntos possui o conjunto A? 3, 4, 5 e 6. O que são subconjuntos? São conjuntos tirados desse conjunto maior. Como eu faço esse cálculo? Você pega o número 2 e eleva pelo número de elementos. Então, quantos subconjuntos eu vou ter? 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu multiplico 2 por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, significa que esse conjunto A tem 16 subconjuntos. Aí você pode até pensar, é possível? Vamos ver quantos subconjuntos eu posso criar. Primeiro, o conjunto vazio, que é subconjunto de qualquer conjunto. Depois, os unitários, o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6. Deixa eu separar aqui com a vírgula para não fazer confusão. Depois, com 2 elementos. O 3, 4. Lembrando que se eu trocar 4 e 3 é a mesma coisa. Tá? O 3, o 5, o 3 e o 6. Agora, vamos lá. Continuando. 4. Com 3 já tem aqui. Então, é 4 com 5. 4 com 6. Agora, vamos para o 5. O 5 com 3 já tem aqui. O 5 com 4 já tem aqui. Então, vai ser o 5 com o 6. Ok? Isso aqui não era para fazer. Só estou mostrando para vocês quais são os subconjuntos. Já que você está gastando tempo. E o 6 com 5, o 6 com 4 e o 6 com 3 já está tudo ali. Então, agora faltam 3 elementos. Não vai caber aqui no 4. 3, 4, 5, 3, 4, 6. Depois, 4, 5, 6. Depois, continuando. 3, 5 e 6. Então, até chegar nele mesmo. Vou fazer tudo não. Dá um total de 16 subconjuntos. Todos esses aqui são subconjuntos desse aqui. Tá ok? Posso continuar? Pode, vai. Vamos lá, próxima questão. Professora, me desculpa, eu não entendi nada. Não. Por que você não falou, Du? Eu tava vendo a novela. Me desculpa. Ah, tá explicando. Filho, vai pro banheiro, vai pro Depois banheiro. você olha lá no YouTube quando eu vou passar, tá ok? Dá advertência, professora. Fala sério. Relembrando, gente, quando eu quero saber quantos subconjuntos tem no conjunto, então é só você pegar o 2 e elevar a n. Se o meu conjunto A tem 3 elementos, 2, 5 e 7, então ele vai ter quantos subconjuntos? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Se o conjunto tem, vamos supor aqui, conjunto B, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 1, 2, 3, aliás, 1, 2, 5 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, quantos subconjuntos ele vai ter? 2 elevado a 6. Quanto é que é 2 elevado a 6? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, ele vai ter um total de 64 subconjuntos. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Gente, não esqueça de colocar o nome e a turma, hein? Próxima questão é: num colégio de 100 alunos,
80 gostam do sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos não gostam de nenhum dos dois sabores? Isso aí é uma operação de conjuntos que fica mais prática se você fizer pelo diagrama. Então, observe aqui. O total, o número total é de 100 alunos. Nós temos aí 80 que gostam de sorvete de chocolate. E temos aí 70 que gostam de creme. E temos 60 que gostam dos dois. Interessante, né? É. Então, significa que tem pessoas que gostam de chocolate e creme. Fazendo isso pelo diagrama de Venn, nós temos aqui o chocolate e aqui o grupo do creme. A gente tem que começar pela interseção. O que é interseção? As pessoas que gostam dos dois sabores ao mesmo tempo que essa parte aqui. Então, quantas pessoas gostam dos dois sabores? 60. Aí vamos lá. Quantas pessoas gostam do sorvete de chocolate? 80. Mas aqui eu já estou contando 60. Então, quantas pessoas gostam apenas de chocolate? 20. 20. Isso aí. Agora o de creme. Nós temos 70 pessoas que gostam de sorvete de creme. Mas aqui eu estou contando 60. Aqui vai ser, então, 10. 10. Quantas pessoas gostam de sorvete de creme ou chocolate? 20. Mais 60? 80. 80 mais 10? 90. Então, se eu colocar aqui o número de pessoas que gostam de chocolate, união com sorvete de creme, vai ser igual a 90. Juntando todos eles. Quantas pessoas, então, não gostam de nenhum dos dois sabores? 10. 10. Nós temos 100 pessoas no total. 100 menos 90 igual a 10. Ok? Vou apagar, tá? Tá. Então, vamos lá. Continuando. Sendo A, quarta questão. Sendo A igual a 1, 2, 3, 4, e B igual a 1, 3, 4, e o conjunto C igual a 1, 4, calcule. Aí entra aquela questão que a gente não chegou a ver semana passada. Quando a gente trabalha para relacionar conjuntos, soma, diferença, igualdade, a gente usa os seguintes símbolos. União, interseção, e diferença. Esses são os 3 operações que nós podemos fazer com esses sinais em conjunto. O que significa a união? Eu junto tudo sem repetir os elementos. O que significa a interseção? Eu vejo o que tem em comum nos conjuntos. O que tiver repetido nos dois é a interseção. O que é a diferença? Eu tiro do primeiro a interseção. Então, vamos ver nos exemplos que nós temos ali do exercício, como isso funciona. Primeiro aí, nós temos a letra A união B. Então, o que significa?
que eu vou pegar o conjunto A e o conjunto B e vou juntar. Só que os dois têm elementos iguais, o 1, o 3 e o 4. Eu não preciso repetir o elemento, basta colocar uma vez só. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. O 1 está aqui, o 3 e o 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Coloquei todos os elementos dos dois conjuntos. Então, isso é a união. Alguma dúvida? Não. Então, vamos para a letra B. A letra A. Não entendeu, não? A letra A? Não. Eu não consegui ouvir. Não. Vamos lá. A união, esse Uzinho aqui, ele junta... É porque aqui colocou a mesma coisa. Deixa eu dar um outro exemplo. Vou botar o conjunto M, que é A, E, I. E o conjunto N, que é E, O e U. E eu quero M união com N. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar esses dois conjuntos e juntar num só. Todos os elementos do primeiro, aí, mais os elementos do segundo. Só que eu já coloquei o E. Então, não preciso repetir. O, U. Ok? Então, ficou A, E, I, O, U. Juntei os dois conjuntos sem repetir os elementos. O que coincidiu aqui é que o resultado deu igual ao conjunto A. Por quê? Na verdade, o B está aqui dentro. Então, a gente pode dizer que o B é um subconjunto de A. Entendeu? Ok? Vou continuar. Agora, A menos B. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar o conjunto A de novo. O que significa que eu vou tirar de A o que tem nele e no B ao mesmo tempo. Vamos lá. O 1 tem aqui? Tem. Então, eu tiro aqui. O 3 tem aqui no A? Esse aqui é o conjunto A. Tem. Então, eu tiro o A. O 4 tem aqui? Tem. O que sobrou do conjunto A? Só o 2. Então, essa é a resposta. A menos B, eu tiro do primeiro o que tem nele e no segundo ao mesmo tempo. O que sobra é a minha resposta. Ok? Vocês não viram isso ano passado, não, criança? Sim, a gente viu isso no começo do ano. Não deu para me comparecer a aula passada, por isso que não consegui fazer atividade. Não, ah, tá. Eu falo no ano passado. Vocês não chegaram a ver isso? Não chegamos a ver, a gente fizemos a apostila. Ah, tá. Também fiz a apostila. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone. Não precisa levantar a mãozinha, não, porque não tem como ver, não. Minha tela está toda ocupada com quadro, tá ok? Vamos lá, letra C. É B, interseção C. B, interseção C. O que significa? Eu vou pegar os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aqui, B e C. Tem algum elemento que está nos dois ao mesmo tempo? 1 e 4. 1 e o 4. Então, tá aí a resposta. Ok? E a letra D. Que é A união B, interseção com C. Então, como na regra matemática, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, que a gente já fez aqui em cima. Então, qual vai ser a união B? Aí eu coloco 1, 2, 3, 4. Interseção com o conjunto C, que é 1 e 4. Qual vai ser o resultado da interseção desses dois conjuntos? 1 e 4. É o que está nos dois ao mesmo tempo. Então, a resposta final aqui é 1 e 4. Eu tinha botado isso, mas eu pensei que estava errado. Vamos lá. Agora nós vamos falar da matéria que eu não cheguei realmente a falar nada dela, que são conjuntos numéricos. Se não der tempo da gente entrar em funções hoje, porque a aula está se estendendo,
eu deixo para a semana que vem e o exercício para entregar na outra semana, tá ok? Porque já são 8h30, a gente ainda tem outros exercícios para resolver e ainda tem essa matéria para explicar. Tá bom, gente? Ai, professora, eu não sei nada disso aí, não. Nessa gravidez aí, eu não sei nada que vai explicar. Eu não sei de nada também, professora. Eu tô com medo de não entender. Estou faltando ver conjuntos numéricos, que é a segunda parte do exercício. Eu explico hoje, e o que eu passei hoje, a gente repete semana que vem, o plano de aula. Aí vocês não têm que entregar nada na segunda-feira que vem. Deixa para outra semana. É isso que eu estou falando. Aí eu explico o que eu ia falar hoje na semana que vem. Entenderam? Uhum. Vamos lá. Porque essa aqui era a matéria de semana passada, que não deu tempo. Mas eu vou explicar para vocês, tá bom? A outra matéria que tinha na... Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui para acompanhar certinho. Eram conjuntos numéricos. Conjuntos dos números naturais, conjuntos dos números inteiros, dos números racionais, dos irracionais e dos números reais, a localização da reta, essas paradinhas todas. Tá? Deixa eu ver aqui direitinho para poder não fazer nada diferente do que vocês viram. Então, vamos lá. Primeira coisa. Quando vocês são todo mundo que é bebezinho, a primeira coisa que os pais normalmente fazem é ensinar as crianças a falar quantos aninhos vai fazer. Aí todo mundo, 1 aninho. Aí começa 1 aninho, aí depois 2 aninhos. E assim vai. Né? Aí a criança vai, começa a aprender os números, aí começa a aprender que quando não sobra nada, que não tem nada, é 0. Aí depois tem 1, 2, começa a fazer as continhas dos dedinhos. Tem gente que fica usando os dedinhos até hoje, né? Esses são os números naturais. Os números naturais são representados pela letra N, dessa forma, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Toda a vida é infinito, não tem fim. Tá? Aí vocês estavam trabalhando, fazendo essas plantinhas, estava ótimo, maravilhoso. Aí, de repente, vocês se depararam com a seguinte situação. Não dá para tirar 5 de 3. Não dá para fazer a conta 3 menos 5. Aí vocês se depararam com novos números. Vocês começaram a ter conhecimento de que existiam números negativos. Ou, né, até isso vocês começam a ter noção na 5ª ou 6ª série, que é o 6º ou 7º ano. Tá? Porque até então vocês só trabalhavam com isso aqui. Aí vocês começam a aprender os novos números, os números negativos. E começam a ter uma ideia que existem números infinitos, tanto negativo como do lado positivo. E esses números são representados pela letra Z. Então, peraí, tem gente entrando. Então, é infinito do lado negativo e infinito no lado positivo. E vai embora. Então, esses são os números inteiros. Presta atenção. Inteiros naturais, inteiros. Vocês estão observando que aqui estão os naturais? Então, a gente pode dizer o quê? Que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Certo? Lembrando também que quanto mais para a esquerda o número estiver, menor ele será. A pergunta é, menos 4 é menor que 0? Sim. Menos 2 é menor que menos 1? Sim. Assim como vocês sabem que 1 é menor que 2, que 2 é menor que 5, e assim vai. Quanto mais para a esquerda, menor o número. Aí tá, vocês aprenderam a fazer essas continhas, tá? Tudo bem? Aí aconteceu um problema.
começaram a aparecer as frações. Aí a professora pegava e colocava assim, uma pizza. Toda vez que a gente faz pizza aqui em casa, eu que tenho que dividir a pizza. Eu sempre divido em 8 pedaços. Então, aqui nós temos, no caso, essa aqui, foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho, como eu faço. Aí a gente tem uma pizza. Aí vamos dizer que eu tenho, a gente come metade da pizza. Como eu represento isso em fração? A pizza foi dividida em 8 partes e nós comemos 4. Eu posso simplificar essa fração? Posso. Dividindo esse por 4 e esse por 4. Então, tem 1 sobre 2. Ou seja, nós comemos a metade da pizza. Que significa a mesma coisa que 1 dividido por 2, 0,5. Então, começaram a aparecer novos números. Esse número aqui fica entre 0 e 1. Então, vocês começaram a ter a noção de números que podiam se colocar em forma de fração. Porque, por exemplo, se eu tenho 0,5, como é que eu sei que eu posso botar em fração? Eu pego 5 e divido por... Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então, eu coloco o número 1 e coloco 1, 0. Então, agora eu simplifico. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, 0,5 é a mesma coisa que o meio, como a gente viu aqui. Então, todo número que eu tenho como colocar em forma de fração é chamado de número racional. Por exemplo, mas como é que eu vou saber? Por exemplo, se eu tiver... Deixa eu pegar um exemplo aqui. 0,05. Então, eu coloco o último número, tiver 5. E aqui embaixo vai ser dividido por, coloco 1 e conto quantos números tem depois da vírgula. 1, 2. Então, são 2 zeros. Ou seja, 0,05 é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Eu tenho que simplificar a fração. 5 por 5. 5 dividido por 5, 1. 100 dividido por 5, 20. Ou seja, 0,05 é a mesma coisa que 1 por 20. Pode pegar na calculadora e fazer a divisão de 1 por 20 para ver se não vai dar esse número. A mesma coisa se eu tiver aqui. Deixa eu ver aqui. 0,15. Só estou botando o número com 5. Deixa eu ver outro aqui. 0,2. Então, eu pego 2, dividido, coloco 1, quantos números eu tenho depois da vírgula? 1 só, então é um 0. Posso simplificar? Sim. Por 2, por 2. 2 por 2, 1. 5 por 2, aliás, 10 por 2, 5. Então, 0,2 é a mesma coisa que 1/5. Se você dividir 1 por 5, dá 0,2. Se eu tivesse assim, 0,125, 0,125, então seria o quê? 125 dividido por 1, 2, 3, 1, 2, 3. E vou simplificando até chegar a uma fração irredutível. Então, todo número com vírgula que eu tenho como transformar em fração é chamado de número racional. Então, eu não tenho mais como escrever esse número, porque entre o 0 e o 1 vão existir infinitos números. 0,01, 0,002, 0,00000, infinitamente 00, infinitamente 05, e assim vai. Eu não tenho mais como escrever esses números dessa forma aqui. Então, a gente representa o conjunto Q assim. Quando eu quero representar uma certa quantidade de números dentro dos conjuntos racionais, aí eu escrevo o conjunto B, ele é x que pertence a Q, tal que 1, vamos dizer assim, menos 1 é menor que x, que é menor ou igual a 10. Ou seja, aqui não tem sinal de igual, então menos 1 não entra, mas o número que vem logo após ele
que é menos 0, alguma coisa, e um monte, milhões, trilhões, infinitamente números, vai entrar. Aqui, o 10 entra porque tem um sinal de igual. Então, começa a representar os conjuntos dessa forma. Só que aí, vamos lá. Então, primeiro eu vi que tinha um conjunto dos números naturais. Depois eu vi que ele estava dentro do conjunto dos números inteiros. Aí, por último, eu descobri que tinha um novo conjunto, que eram os racionais. Só que aconteceu um pequeno problema. Os matemáticos se deram de cara com alguns números que não davam para transformar em frações. Como, por exemplo, o π, que é a mesma coisa que 3,14, 15, e vai embora. Toda a vida. Então todo número que tem assim depois da vírgula não dá para transformar? Não, não é bem assim. Todo número que dá para transformar em forma de fração, todo número finito, por exemplo, 0,25, ou todo número, por exemplo, uma dízima periódica, que vai repetindo toda a vida, dá para se transformar em fração. Todos esses dão. 0,45445 toda a vida, assim vai. Se dá para transformar em fração, então é um número racional. Mas esse número aqui, que não vai repetindo, assim como a raiz quadrada de 7, que você vai encontrar, você bota na calculadora, a raiz quadrada de 3, por exemplo, se não me engano, é 1,4, alguma coisa. Agora deu branco, não estou lembrando. Então tem que pegar na calculadora. Vamos lá. Botar os números certos aqui, eu mostro para vocês. Vocês sabem que no celular, a calculadora de vocês está desse jeito, né? Não dá para ver. Deixa eu escurecer essa tela. Se você virar, aí vira uma calculadora com mais recursos. Então, eu quero calcular a raiz, eu clico na raiz e coloco no número. Então, aqui eu boto raiz quadrada de 3. Vai aparecer um número enorme, 1, estava certo, eu coloquei aqui o número errado. 1,7. 1,730 e vai embora. A raiz quadrada de 7, todas as raízes que não têm um número correto, como, por exemplo, um número quadrado, por exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Mas a raiz quadrada de 5, de 3, de 7, dão números assim, gigantescos. Então, descobriram que havia esses novos números. Então, resolveram dar um nome para esses números, que são os números irracionais. A todos esses números deu o nome de conjunto dos números reais. Esses são os números que nós trabalhamos. No ano que vem, vocês vão aprender um novo conjuntinho, que é o conjunto dos números complexos. Então, vamos lá ao exercício que foi passado, o último exercício para a gente encerrar por hoje. Ok? Vamos lá. Escreva os números reais em ordem crescente. Então, os números são 19 sobre 2, raiz quadrada de 7, menos 7, menos 16 sobre 2 e π. Então, para a gente conseguir localizar esses números de uma forma melhor, é melhor a gente colocar eles em vírgula. Por exemplo, o 19 sobre 9 é a mesma coisa, 19 dividido por 2 dá o quê? 9,5. A raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,64. O menos 7, ok? O menos 16 dividido por 2 é o menos 8. E o π, está faltando algum número aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, está certo. E o π é aproximadamente 3,14.
Então, a gente tem que colocar esses números na ordem crescente. Primeira coisa, começamos pelos números negativos. Então, nós temos aqui o -7 e o -8. Quem é o menor? -8. Depois dele, -7. Aí a gente vai para os números positivos. Então, peraí, -8 não. Eu esqueci que tem que colocar na forma que está lá em cima. -16 sobre 2. Então, esse já foi, esse já foi. E agora? Esse aqui. Então, eu tenho 2,64. Depois, nós vamos ter quem? 3,14, que é o π. Aliás, vamos botar no número que está lá em cima, que eu esqueço toda hora. Nós temos a raiz quadrada de 7. Depois, nós temos o π. E, por último, 19 sobre 2. Está aqui os números em ordem crescente, do menor para o maior. Ok? Segunda questão. Tanto os intervalos reais abaixo represente os por extenso. Então, na letra A, x pertence a n, isso é muito importante, tá o quê? 5 é menor igual a x, que é menor que 11. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é o conjunto. São os números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. Então, aqui, vai do 5 até o 11. Aí eu tenho que observar o sinal. Quando tem o sinal de igual, esse número entra. Quando não tem, o número não entra. Então, esse conjunto A aqui vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 11 vai entrar? Não, porque não tem sinal aqui de igual embaixo do sinal menor. Então, está aqui a resposta. A letra B. Professora, você pode explicar de novo? Posso. Aqui está dizendo que os números, x representa os números do conjunto, pertencem ao conjunto dos números naturais, que a gente já viu que os números naturais são 0, 1, 2, 3, vai embora. Aí o que eu tenho que observar aqui? A propriedade aqui. Quando tem esse sinal de igual, que nós podemos ter assim, maior igual, menor igual, maior igual, menor e maior. Quando tem o sinalzinho de igual embaixo, significa que o número vai entrar. Quando não tem, como nesse caso aqui, o número não entra. Só o que vem antes dele. Então, isso aqui é um intervalo de número que vai de 5 até o 11, incluindo 5 e não incluindo o 11. Então, vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque o 11 não pode entrar, porque não tem sinal de igual ali. Entendeu? Entendi, obrigada, professora. Não, nada. Vamos lá, letra B. -2 é menor... É menor que x, é menor que 2. Então, vamos lá. Aí, lembrando, tem número negativo, mas aqui estão os inteiros. Os inteiros são os números negativos, -1, -2, vai embora toda a vida, mais os naturais, 0, 1, 2, 3, vai embora toda a vida. Então, por isso que pode ter um número negativo. Então, esse conjunto B aqui, como é que vai ficar? Tem sinal de igual aqui? Não. Então, significa que o -2 não vai entrar. A mesma coisa acontece aqui. Não vai entrar o 2 porque não tem o sinal de igual. Então, quais serão os elementos desse conjunto? Do -2 até o 2, excluindo esses dois números aqui. Então, quem vem depois do -2? -1. 0 e 1. O 2 não vai entrar. Acabou aqui. Não, calma aí. O que significa aquele E ali? X é... Pertence. Sinal de...
Pertinência. Esse elemento pertence ao conjunto dos números. Tá. Entendi. Ok? Tá bom? É confuso, mas entendi. Praticamente vocês ficaram um ano só naquela coisa, né? Aí fica complicado mesmo. Vamos para a última, então. Vou colocando só a resposta aqui, tá bom? Classifique as afirmações em verdadeiro ou falso. Primeiro, todo número natural tem um antecessor natural. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Quando você tem o conjunto dos números naturais e vai embora, esses aqui têm um antecessor natural, mas o zero tem um antecessor natural? Não. No conjunto, quem é o antecessor do zero? Menos 1 ou número com vírgula. Então, é falso. Ok? Segundo, todo racional é real. A gente viu que sim. Que nós temos os naturais, os inteiros, aí tem os números racionais, aqui os números irracionais e todo esse conjunto aqui é chamado de real. Então, essa aqui é verdadeira. Todo número inteiro tem um sucessor inteiro. Verdadeiro. Todo número inteiro tem um sucessor inteiro, que vem depois. Verdadeiro. Todo racional é irracional. É? Não. O conjunto dos irracionais é separado dos outros números. Mas todos eles são chamados de reais. Então, essa daqui é falso. E por último, que conjunto dos números racionais, interseção com o conjunto dos números irracionais é igual a vazio. Os dois têm algo em comum? Não. Então, essa daqui é verdadeira. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Então, vocês deu para entender? Sim. Sim. Então, nós Obrigado vamos pela fazer o explicação, professora. seguinte. Nada. Eu não vou dar funções hoje, tá ok? Então, vocês não têm exercício para a semana que vem. Tá bem, eu vou enviar essa correção então para a atividade agora. Caralho, aí sim. Oi? Não. Então, o que eu passei hoje no plano de aula, eu vou repetir semana que vem, tá bom? É o quê? Não, calma, você vai repetir a A outra. matéria que eu passei, que era para hoje, o plano de aula, deixa eu colocar aqui, que aí vocês vão ver. Ah, tá, sei. Ela passou outra atividade hoje, gente. Não vai ter essa atividade. Não vai ser para semana que vem, vai ser para outra semana. Que aí, terça-feira que vem, eu explico a matéria. Eu não vou me estressar com essa história de correr matéria, a gente vai ver o que der para ver nessa revisão. Tá bom. Quando não der, deixa pra lá mesmo. E, professora, fala de novo que eu caí. Ah, eu vou colocar aqui. É só um instantinho. No plano de aula, eu botei hoje no Classroom e botei no grupo, tinha a matéria nova, que era funções, que a gente já viu hoje. Mas não dá, vocês já estão cansados, né? E eu Por também. mim, pode passar. Não é pouca coisa. Não, peraí. Você passou coisa hoje para fazer, tipo atividade? Ou você só passou... Aí vocês não vão precisar fazer. Ah, mas Entendeu? aí então vai ficar para entregar quando? Aí, passo para outra semana, sem ser dia 22 ou 29. Mas aí eu posso fazer e deixar guardado? Assim, Pode, se você conseguir fazer, tá bom? Aí na outra semana a gente vê funções, tá bom? Porque assim, eu poderia dar aula para vocês outro dia, mas eu acho que vai gastar muito a internet de vocês. Não, nada, todo mundo. Não, a gente... Tranquilo. Tá ok? Então, mas essa matéria que a senhora tá passando é do primeiro ano, né? Tudo isso é revisão do primeiro ano. Tudo revisão. Sim. Aí a gente só vai começar a aprender a matéria nova só daqui mais pra frente? Em maio. Mês que vem, né? Em maio. Ah, tá, E, tranquilo. vocês lá no Aplix têm 2 apostilas, não tem? Do primeiro ano? Sim. Essas 2 apostilas são para ser vistas no mês de março.
Para o mês de abril, vão lançar mais 2. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Se for olhar assim, dá um desespero total, porque é muito conteúdo para muito pouco tempo. E ainda tem os 3 instrumentos. Tem as 3 avaliações que ainda tem recuperação. Ainda tem avaliação? Tem 3 instrumentos. Tem que ter 3 Mas notas. a gente vai fazer essa avaliação na escola? Não, vai ser tudo online. Eu vou chegar. Mas professora. Mas Não, essa fica avaliação quieto, vai fica valer quieto, pelo quieto. primeiro? Calma aí, fala um de cada vez. Peraí. Fala um É, de o cada cara tá vez. me interrompendo aí, ô professora. Estão entrando em pânico. Vou explicar para Ô você. professora, Oi. essa avaliação que a gente fizer do primeiro ano vai contar como provado e reprovado? Essa nota não é para o ano anterior. Essa nota vale para o primeiro bimestre.